Hashtag 6, a gente está falando sobre pandemia cognitiva. Então, para a gente fechar, quando a gente vai olhar isso tudo, e a gente vai trabalhar com tecnologias cognitivas, etc., etc., a gente vai ter que fazer uma revisão filosófica do ser humano. Quer dizer, a gente acha do ser humano, qual é a nossa visão equivocada do ser humano, ou visão pouco eficaz? Que o ser humano tem um livre-arbítrio, que o ser humano vive em ecologias, que ele pode fazer tudo e pode modificar tudo. A gente está aprendendo, com essa chegada da tecnologia, uma revolução cognitiva, que o ser humano ele é condicionado pelas tecnologias, e ele é condicionado de maneira geral pelas tecnologias, de maneira geral, seja pelo carro, pelo avião, seja pelo apartamento, pelo elevador, tudo isso nos condiciona, a gente se adapta a tudo isso, tem que aceitar isso tudo, né? Porque é por isso que a gente tem que se adaptar a isso, a gente se condiciona a isso, né? E a gente está percebendo que toda a estrutura de poder da sociedade, toda a estrutura, todo o modelo econômico, social e político, isso quebra totalmente o modelo que a gente tem hoje das ciências sociais, quebra totalmente o modelo que a gente tem hoje da análise da sociedade. É o seguinte, a gente não percebeu, não sacou que o ser humano ele é muito fortemente dependente das tecnologias e principalmente das tecnologias cognitivas, né? E quando as tecnologias cognitivas elas se modificam e elas têm um corte, uma quebra muito grande nessas tecnologias cognitivas, toda a estrutura da sociedade ela se modifica. Então a gente é dependente dessas tecnologias e elas estão acima de todas as outras forças que existem na sociedade. As tecnologias cognitivas, de maneira geral, e fortemente as tecnologias cognitivas reintermediadoras horizontalizantes, que elas quebram a estrutura, a coisa mais importante da estrutura de poder, que é o poder se estrutura de duas maneiras, ou na força ou no convencimento. Pela força a gente não vai discutir, porque aí tem toda uma discussão, né, da ditadura, etc., tal, que não cabe agora. Mas quando a gente está trabalhando em democracias, em espaços em que há um convencimento, né, em que existe um poder em que as pessoas têm a falsa ilusão da liberdade, a gente vai entender que todo o contexto, toda a visualização que as pessoas têm do mundo, toda a maneira que as pessoas pensam do mundo, elas são condicionadas em função das tecnologias cognitivas que você tem. Quando você quebra as tecnologias cognitivas, quando você cria uma possibilidade das pessoas conversarem, se articularem e terem visões diferentes, as pessoas começam a ver que o rei está nu. Quer dizer, a estrutura toda de poder ela é montada baseada numa conjuntura cognitiva. Quando você quebra essa conjuntura cognitiva, toda a estrutura de poder, todo o modelo das organizações ele é quebrado, porque as organizações elas não têm um mérito em si para elas estarem como organização. Elas têm um mérito, elas estabelecem um falso mérito, porque elas convencem as pessoas de que elas são, né, virtuosas, quando elas necessariamente não são virtuosas, elas não têm um mérito para estarem onde estão. Não, os professores, os políticos, as autoridades, os juízes, né, todas as autoridades, elas estão onde estão porque elas conseguem controlar a mídia, elas conseguem controlar o ambiente cognitivo. Quando esse ambiente cognitivo se desestrutura, em que as pessoas começam a trocar, as pessoas começam a ver que aquilo tudo ali tem uma artificialidade muito grande, e aquilo ali vai criando a possibilidade de se criar um novo modelo mais meritocrático. Foi isso que aconteceu lá atrás, é o que a gente está procurando. Então, a saída para esse processo todo é a reconstrução de todas as organizações, é um modelo completamente novo de sociedade que a gente está indo, em que as pessoas estão buscando, basicamente, né, é o resgate do mérito, o resgate, né, dos princípios, para que a gente possa trabalhar num mundo em que a gente possa ter mais qualidade de vida, mais diversidade, mais agilidade na solução dos problemas, né, para um mundo hoje de 7 bilhões de pessoas, em que a gente está indo para um modelo totalmente novo, trabalhando com comunicação algorítmica, e tem aí, eu vou botar aqui embaixo, toda uma trilha para você ver o que é a tal da comunicação algorítmica. Bom, é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, aqui embaixo tem um link para o meu canal, né, que é o canal que eu tenho, um canalzinho do Facebook, em que vou mantendo as pessoas informadas sobre o que está acontecendo. Bom, é isso, obrigado.